Olá, pessoal! Hoje eu vou estar ensinando o passo a passo dessa shoulder bag. Então, ela é feita de patchwork aqui na parte da frente e na parte de trás. Na frente, ela tem aqui esse bolsinho. A parte superior aqui, o fechamento é com o zíper. Por dentro, ela é bem simples, tá? Caso você queira, você pode estar adicionando um bolsinho. Eu não coloquei por ela ser uma bolsa pequenininha, então não vi necessidade, mas você pode estar fazendo, tá? E a alça dela aqui, ela tem regulador. Então, caso você queira usar ela no ombro ou na transversal, você pode. Então, agora eu vou mostrar o passo a passo para vocês. O molde, né, da nossa shoulder bag, eu vou estar deixando disponível para vocês lá no grupo Passo a Passo com Lua de Lua Ateliê. Então, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você só pede, solicita a entrada no grupo que eu aceito. Então, aqui o molde é do espelho da bolsa, que seria a frente e a parte de trás, né? Se você for imprimir em casa, coloque ali na impressora tamanho real. Na gráfica também vocês pedem para eles estar fazendo essa alteração ali na configuração da impressora, tá? Para sair aqui do tamanho certinho o nosso molde. Esse quadradinho aqui é só para a gente verificar se saiu certo o nosso molde. Então, ele tem que ter 3 centímetros por 3, tá? Estando certo, então aqui vai estar correto também. Caso você não queira imprimir, não tem problema. Vou deixar aqui a medida para vocês. Então, ele tem aqui 22 centímetros de altura por 17 de largura. Os cantinhos eu arredondei com a lata de leite condensado, tá? Então, você arredonda aqui os 4 cantos. Feito isso, você recorta aqui todo o contorno. Aqui eu vou deixar as outras medidas dos outros moldes, se você quiser estar fazendo esses outros moldes, tá? Então, temos aqui o canal do zíper, 31 centímetros por 8 centímetros. O fole, 45 centímetros e meio por 8 centímetros. A alça é 1,5 m por 10 centímetros. Eu coloco 1,5 m porque geralmente é a largura do tecido, tá? Então, aí você corta uma tirinha de 10 centímetros. Então, não tem necessidade de estar fazendo o molde para a alça, né? E o suporte para a alça é 10 por 10. Então, agora eu vou ensinar, eu vou passar para vocês o corte de materiais. Todos os materiais que a gente vai precisar e as medidas. Então, o primeiro material aqui seria o viés. O viés a gente vai utilizar do mais larguinho, né? Esse aqui, ele tem 25 milímetros, né? Fechado. Então, você vai utilizar desse mais larguinho, a gente precisa de 1,60 m, que vai ser o acabamento interno da nossa shoulder bag. Então, aqui para a parte externa da nossa bolsinha, vamos precisar de 60 quadradinhos de 5 centímetros, tá? Também para o corpo da nossa bolsa, vamos precisar de 2 vezes o tecido, que vai ser o forro, né? Da parte principal, 2 vezes 25 centímetros por 20. Também 2 vezes na manta, também nessa medida de 25 por 20. Aqui a entretela, aqui eu uso a entretela termocolante. Eu utilizo da marca Eduval. Ela é viscose com poliéster, se eu não me engano a composição. E a gramatura que eu estou utilizando aqui para essa peça é a gramatura 40. Ela não é tão grossa, mas também não é tão fina, tá? Então, aqui a gente vai precisar a medida de 30 por 25. E aqui a gente vai fazer uma grade de 5 centímetros. Então, vai dar 5 fileirinhas aqui e 6 fileirinhas na vertical, tá?
Então, são 2 vezes esse mesmo esquema, tá? Na entretela. Para o acabamento do bolso, aqui, essa tirinha aqui, ó. Então, a gente vai precisar uma tirinha de 20 centímetros por 4 centímetros. No tecido, vamos precisar aqui 2 vezes o tecido, 20 por 17, tá? E uma vez a entretela, nessa medida também, de 20 por 17. Não, eu vou deixar essas medidas também e o material na descrição desse vídeo, tá? Pra você não precisar estar anotando aqui. Mas eu já vou passando também, se você quiser já ir pausando e cortando o material, também pode. Para o fole, vamos precisar tecido, mais a entretela e mais a manta. A medida de 48 centímetros por 10 centímetros. Essa medida é maior do que aqui eu peço no molde, tá? Justamente porque a gente vai fazer ou uma telacê ou quilt livre, então por isso ela tem que ser maior para depois a gente refilar nessa medida aqui, ok? Agora também, esse aqui é o forro do nosso fole. Aí sim a gente corta na medida do molde, então que seria 45 centímetros e meio por 8 centímetros. Para o canal do zíper, vamos precisar aqui de 2 vezes o tecido, 34 centímetros por 12, 2 vezes o tecido, uma vez na entretela e uma vez na manta, todos nessa mesma medida aqui. Também vamos precisar de um zíper com 40 centímetros e o cursor. A alça, eu já havia passado, né? É 1,5 m por 10 centímetros. Vamos precisar também daí de um regulador de alça de 25 milímetros, né? 2,5 centímetros. E a cadarço de algodão, né? A sarja, também 1,5 centímetro por 2,5 centímetros aqui, a largurinha da nossa sarja, para fazer a nossa alça. E o suporte da alça, o quadradinho aqui de 10 por 10, mais um suportezinho para alça. Aqui eu estou utilizando esse que é arredondado. O certo seria o retangular, só que aqui eu não encontrei, tá? Seria esse mesmo retângulo aqui, sem esse reguladorzinho aqui no meio. Mas como eu não tinha, eu vou utilizar essa meia argola, tá? É que essa meia argola, geralmente, a gente utiliza quando tem um mosquetão, tá? Então, agora vamos iniciar a montagem da nossa shoulder bag. Então, aqui para a montagem da nossa shoulder bag, a gente vai começar posicionando os quadradinhos de 5 centímetros sobre a entretela termocolante, com o lado da cola aqui virado para cima, tá? Que seria a parte mais brilhante da entretela. Então, a gente posiciona aqui todos os quadradinhos, né? Forma aqui o desenho que você quiser, e aí a gente vem com o ferro, apenas apertando, tá? Sem passar assim, senão eles vão sair do lugar. Então, a gente vai fixar esse tecido na entretela. Então, cuidando para ele ficar bem certinho aqui dentro da grade, tá? Então, eu vou passar essas duas partes e a gente se encontra na máquina para eu mostrar como eu faço a emenda desses quadradinhos, tá certo? Já fixei aqui o tecido na entretela, agora a gente vai costurar. Então, aqui a gente tem 5 quadradinhos e aqui 6. Então, a gente vai dobrar na direção aqui. Vamos fazer a costura primeiro aqui onde tem os 6 quadradinhos, tá? Então, a gente dobra bem certinho e vai passar uma costura com a margem de meio centímetro. Então, se sua máquina for a doméstica, a margem geralmente é 0,75.
Então, você vem com a régua e faz a marcação aqui de meio centímetro e passa a costura sobre esse risco, tá? Eu vou repetir a mesma coisa aqui nas duas partes. Costurei aqui as duas partes. Agora, a gente vai recortar bem rente aqui a bordinha, tá? Desse tecido em todas as costuras. Então, eu vou recortar. Todas as costurinhas eu vou fazer isso, tá? E vou abrir aqui. Essa costura a gente abre, vinca, você pode estar vincando aqui com a unha. E também a gente vai passar aqui com o ferro para essa costura ficar bem assentadinha, tá? Então, eu vou fazer isso nessas duas partes e volto pra gente fazer a próxima etapa. Passei aqui as costurinhas. Agora, eu vou decidir qual que vai ser aqui a minha frente. E o que que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui, né? Aqui eu costurei nesse sentido. Agora, eu vou recortar essa segunda linha aqui, porque daí vai ser a nossa frente, a gente quer fazer o nosso bolsinho. Então, eu pego aqui, recorto. E agora, eu vou fazer a emenda na outra direção. Então, eu viro aqui e vou fazer a mesma coisa. Costurar aqui em todas as emendas, tá? Tanto nessa parte como nessa parte aqui. E na parte de trás também a gente faz todas as costurinhas. Fiz as costurinhas, abri e assentei aqui todas as costurinhas com o ferro. Agora, eu tenho dois recadinhos importantes. Eu esqueci de mencionar aqui naquela parte que tem 20 por 17, que era duas vezes tecido, uma vez entretela, também a gente vai precisar de uma vez a manta, nessa medida de 20 por 17. Vou deixar embaixo aqui da descrição desse vídeo, tá? Outro recadinho importante, esse tecidinho aqui, tá? Essa estampa maravilhosa é da Boreal Art. Vou deixar o cupom de desconto, tá? São 10% de desconto na compra na Boreal. Eles fazem estampas personalizadas, você manda seu desenho e, claro, eles têm diversas estampas disponíveis também. Mas se você quiser mandar fazer a sua estampa, lá você consegue, por um precinho super bacana, tá? Então, lembrando, vou deixar o cupomzinho de desconto aqui na descrição desse vídeo. Agora, a gente vai montar o sanduíche para fazer o nosso matelacê. Aqui eu vou fazer um matelacê reto, tá? Você pode fazer seu quilt livre, você pode fazer costurinha decorativa também sobre a costura. Fica a seu critério. Eu vou ensinar a fazer como a peça de amostra, que é dessa forma aqui, tá? É um quilt reto. Então, a parte das costas, a gente vai pegar aqui a parte que diz 25 por 20. Vamos pegar a manta
uma das mantas, né? A gente coloca esse tecido aqui sobre a manta, passa com ferro e do outro lado a gente passa aqui o tecidinho de forro, que também tem essa medida de 25 por 20, tá? Passou aqui com ferro, a gente reserva. O nosso bolsinho, a gente vai pegar a manta, que eu tinha esquecido de mencionar, mas vai estar aqui na lista de materiais na descrição do vídeo. Então, a gente coloca também aqui o nosso trabalho, né, de patchwork. Sobre a manta, passa com o ferro e do outro lado a gente vem aqui com o tecido 20 por 17. Tecido sem a entretela, tá? Coloca aqui e passa com o ferro. Também a gente reserva para ir fazer o nosso quilt. Agora a gente vem aqui com a outra parte, né, que vai ser essa parte aqui da frente da nossa bolsa. Tá vendo que embaixo aqui é liso, não é quadriculado. Então, a gente pega essa outra parte de 20 por 17 e fixa a entretela na parte de trás. Agora, a gente vai aqui passar uma costurinha também com a margem de meio centímetro e vai abrir igual essa parte aqui, tá? Feita essa costurinha, passei com o ferro, abri a costura, venho com a outra parte aqui da manta, que tem 25 por 20, coloco aqui sobre a manta, passo com o ferro, viro aqui do outro lado e coloco essa outra parte do tecidinho, tá, de forro, coloco aqui, também passo com o ferro. Daí sim a gente vai pra máquina fazer o nosso... Você pode estar fazendo quilt livre, tá? Eu vou ensinar esse quilt reto, tá? Então, aí fica a seu critério, pode fazer pontinho decorativo também e tudo mais, tá bom? Então, daí eu mostro na máquina como que eu faço. Nessa parte aqui que eu emendei o tecido, eu fiz uns riscos aqui pra baixo com a régua pra seguir de guia como se fosse a costura, tá? Então, eu fiz com a caneta que apaga com o calor do ferro. Se você quiser, você pode estar fazendo com o giz também. Então, agora eu vou mostrar como é que eu faço o quilt reto aqui nessas partes. Então, eu vou fazer nessa daqui que eu fiz o risco, então depois você pode repetir nessas outras duas partes, que é o mesmo esquema, tá? Eu vou usar de guia aqui o lado de fora do meu pezinho calcador, tá? O pezinho da máquina. Então, eu vou posicionar sobre essa costura essa parte aqui do meu pezinho. Você pode estar utilizando a parte interna também, como você achar melhor, tá? Então, eu vou passar a costurinha primeiro aqui na vertical e depois eu passo aqui na horizontal. Então, eu inicio aqui posicionando bem rente aqui a borda do meu calcador com a costura. Feitas as costurinhas aqui de um lado, agora a gente vai inverter aqui e passar a costurinha do outro lado aqui da nossa marcação.
Agora, podemos passar a costurinha também nessas outras duas emendas da costura. Feito aqui as costurinhas, posso passar com o ferro para apagar os riscos, né? E vou repetir o mesmo processo aqui nessas outras duas partes, tá? Vou fazer essa etapa e depois volto para mostrar qual que é o próximo passo. Fiz uma tela C aqui em todas as partes. Agora, vou pegar o bolsinho, né? Aqui onde tem os 5 quadradinhos, vou pegar aqui o acabamento de 20 por 4 centímetros, refilo aqui a parte superior e vou aplicar esse acabamento aqui. Já mostro como eu faço. A parte que eu refilei, eu posiciono com o direito da minha faixinha de tecido e vou passar aqui uma costurinha com a margem de um pezinho de máquina. Então, aqui é indiferente se for a industrial ou a doméstica. Então, vou passar a costurinha aqui rente à borda, com a margem de um pezinho de máquina. Feito isso, eu vou vincar aqui com a unha. Eu gosto sempre de dobrar da seguinte forma: essa ponta eu trago aqui até a costura que eu fiz, dobro pra trás, e viro aqui. Então, automaticamente, ele vai cobrir aqui essa costurinha que tá feita. Coloco aqui os grampinhos. E agora, eu venho aqui pelo lado direito, tá? E vou passar uma costurinha pra prender esse acabamento. Então, eu posiciono bem certinho aqui, né? Essa parte de dentro aqui do pezinho. Deixa eu pegar aqui a pinça pra mostrar melhor. Essa parte aqui eu posiciono rente aqui a essa bordinha costurada. E aí, eu vou costurar esse acabamento. Quando retirar o clipe, sempre abrir e daí puxar, tá? Não puxar ele, porque senão ele acaba puxando o tecido junto. Então, aqui o acabamento, ele fica bem certinho, né? Do lado direito, e aqui do avesso também. Ele fica bem certinho sobre esse debrum de tecido. Então, ele ficou bem perfeitinho. Feito aqui o acabamento no bolso, agora a gente vai riscar o nosso molde. Então, aqui na parte de trás, a gente centraliza e vai riscar. Depois, sobre esse risco, a gente vai passar uma costurinha de segurança e recortar rente a essa costura, tá? Aqui na parte da frente, o que que a gente vai fazer? Vai igualar aqui, ó. Podemos até sobrepor aqui com essa outra parte pra gente fazer bem retinho, tá? Então, a gente posiciona bem certo. Deixa eu pegar aqui uma régua.
posiciona bem certo aqui a emenda das costuras, né? Deixa retinho. E a gente vai posicionar o nosso bolsinho aqui sobre essa outra parte. E também vamos cuidar para ficar bem certinho aqui, batendo as costuras, tá? Então, aqui ele vai dar bem certinho, daí ele vai ficar assim. Colocamos aqui, opa, uns grampinhos nas laterais, pra ficar certinho, né? E da mesma forma que a gente riscou aqui a parte de trás, a gente vai centralizar aqui o nosso molde e riscar aqui também. Da mesma forma, vamos passar uma costura sobre o risco e refilar rente a essa costura. Fiz a costurinha de segurança aqui nas duas partes e refilei rente a essa costura. Então, agora essas duas partes a gente reserva e vamos fazer o nosso fole. Então, aqui pro fole a gente pega aquele pedaço de tecido de 48 centímetros por 10 e vamos passar aqui sobre a entretela. Então, fixa ele bem aqui na entretela, passa com o ferro e depois a gente coloca sobre a manta, também passa para fixar. Feito isso, eu vou fazer as marcações aqui do meu matelacê. Você pode estar fazendo quilt livre ou matelacê também. Então, o meu matelacê vai ser de 1,5 cm. Mas pode ser de 2,5 cm, 3, como você preferir, tá? Então, eu vou fazer essa etapa e já volto. Fiz o matelacê aqui no fole e também aproveitei e já fiz a marcação de 45,5 por 8. Fiz a marcação, passei a costurinha de segurança sobre o risco e agora vou refilar rente a essa costura. Depois de refilado essa parte, a gente pode reservar o nosso fole. E vamos preparar aqui o canal do nosso zíper. De que forma? Então, eu pego aqui o tecido principal, vou fixar ele aqui na minha entretela. Né? Passo com o ferro aqui para fixar a entretela e depois coloco aqui sobre a minha manta. Passo com o ferro também e vou cortar aqui ao meio no sentido do comprimento, tá? Então, aqui a gente tem uma parte com os 12 centímetros, a gente corta aqui, fica 6 centímetros cada parte. Tanto nessa parte aqui, como no nosso forro também, tá? Então, aqui a gente também dobra aqui ao meio e corta. Aí, agora eu vou passar essas partes aqui e mostro como é que eu coloco esse zíper na máquina. Já cortei aqui as duas partes. Vou pegar aqui o meu zíper e vou tirar o cursor, para facilitar aqui na hora da costura. Então, eu coloco aqui o direito do zíper, que é essa parte mais altinha, né, do zíper. Direito do zíper com o direito do tecido principal. Aqui eu já fixei ele na manta, tá? E na entretela. Então, eu coloco aqui direito com o direito. Centralizo mais ou menos, né? E vou passar aqui uma costurinha de segurança na lateral. Agora, vou colocar esse calcador aqui, né, o pezinho aqui na minha máquina, que é o pezinho de zíper, pra gente conseguir fixar o nosso forro o mais rente dos dentinhos aqui do zíper, né,
que a gente conseguir. Então, aí eu uso esse pezinho aqui. Troquei aqui o pezinho da minha máquina e agora eu vou pegar aqui o forro, uma das partes aqui do forro, vou posicionar aqui o direito do tecido com a parte de trás aqui do meu zíper, tá? Coloco aqui. Se você quiser, pode colocar um grampinho aqui pra fixar, tá? Pra facilitar. Pode distribuir os grampinhos aqui, né? Na lateral do zíper. E aí, vamos costurar aqui pelo lado da manta. Então, ficou a manta, né? Avesso aqui do zíper com o direito do meu tecidinho de forro. Então, vou passar uma costurinha bem rente a esse. Costurei aqui as duas partes do forro do meu canal do zíper. Aproveitei também e já coloquei o calcador normal, tá? Que eu gosto de fazer esse acabamento com esse outro pezinho de máquina. Agora eu vou pro ferro e vou passar aqui pra esse forro ficar bem certinho, esticadinho aqui. E a parte de fora também, tá? Vou passar com o ferro. Depois disso, a gente vai fazer o pesponto aqui nas duas laterais. E também vamos fazer umas costurinhas paralelas para dar um acabamento nesse canal do zíper. Passei aqui com o ferro, agora vou passar a costurinha de pesponto aqui rente à borda. Feito esse pesponto aqui rente às duas laterais do zíper, agora eu vou fazer duas marcações para cada lado de 1 centímetro. A partir dessa costurinha que eu fiz aqui, eu vou marcar 1 centímetro e a partir desse próximo risco, mais 1 centímetro. Dos dois lados, tá? Eu vou fazer essa marcação com a caneta que apaga com o calor do ferro. Fiz a marcação aqui dos dois lados, agora vou fazer a costurinha sobre essas marcações. Fiz as costurinhas aqui, passei com o ferro para sair a marcação, coloquei o cursor e também aproveitei e já fiz aqui a marcação
do canal do zíper, que é 31 por 8. Agora, vou passar uma costurinha de segurança sobre esse risco e refilar rente à costura. Passei a costurinha de segurança aqui no canal do zíper e refilei rente à borda. Aqui no zíper eu gosto sempre de deixar o excesso, tá? Porque ele não interfere em nada. Então, eu deixo dessa forma. Agora que tá certinho o canal do zíper e o fole, a gente reserva e vai preparar agora a alça da nossa shoulder bag.